Prezado amigo e irmão em Cristo, tanto no Facebook como no YouTube, esta é a nossa luta de desmascarar tradições que combatem a palavra de Deus através de histórias reais, histórias que aconteceram. Hoje queremos falar de uma tradição que nós vamos dar o nome de limitação ou privação do direito da escolha. A história que nós vamos aqui trazer é de um casal, ou seja, de noivos, de namorados que não conseguiram concretizar o sonho de serem marido e mulher. Eles conheceram-se na faculdade. A jovem, a moça, tinha melhores condições de vida, portanto foi ajudando o companheiro, o colega, até ao ponto de estreitar relações, ao ponto de começarem a namorar e projetarem um futuro relacionamento matrimonial. Quando chegou a altura de poder legalizar a relação, o jovem foi à família da mulher, buscou a família da mulher num quimbo qualquer. Chegando lá no quimbo, os familiares não o receberam condignamente e também não se abriam ao ponto de dizer o que se passava para ele não ser bem recebido, apesar de ter levado para lá meios, coisas de comer, coisas de vestir, também para satisfazer aqueles que são famílias da sua futura esposa, que são famílias da sua futura esposa. O que acontece? A família não o receberam e não poderiam estar juntos. Depois houve uma conversa do jovem com a família, na pessoa dos mais velhos. Disseram que aquela família, a família da moça, no passado longínquo, tinham um problema qualquer que fez com que precisassem de ajuda de uma outra família. E nesta ajuda de uma outra família que eles receberam, o combinho era, ou seja, a troca de que as filhas daquela família que recebeu ajuda não deveriam se casar com uma outra família que não seja aquela família, aquele clã que prestou ajuda a esta família da moça. Portanto, a moça também não tinha domínio dessa tradição. Geralmente as tradições estranhas e esquisitas, os próprios mais velhos têm receio de falar, de se abrir, de modos que as pessoas possam se conformar se assim quiserem continuar naquela prisão. Logo, o jovem lhe foi dado um montão de coisas, uma lista de coisas que ele deveria reunir, trazer, para além das coisas também um montante de dinheiro, como se para pagar aquele direito que a outra família detinha sobre a família onde o jovem queria casar-se. Não sei se foi claro. A família da moça tinha uma dívida por ter sido ajudado por a família, por uma dada família que estavam a viver junto numa determinada zona. Então o moço, o noivo, neste caso, ele foi sujeito a pagar, ou seja, havia a possibilidade de refazer aquela tradição em relação a esta moça. Havia a possibilidade de ele pagar
pagar o direito de ter mulher naquele clã ou naquela família, pagando algumas coisas, um montão de coisas e um valor estipulado para que ele comprasse o direito e assim poder casar-se naquela família. Para que ele pudesse casar-se com aquela moça. Estranho que lhe apareceu a tradição, pesada que lhe apareceu esta condição, o jovem desistiu. Desistiu até porque achou absurdo um montão de coisas que lhe foram pedidas, para além do dinheiro, porque este dinheiro poderia ser utilizado para ir noutra família, no outro clã, para comprar o direito para que esta moça ficasse livre e assim poderiam fazer com outras moças, com outras mulheres daquela família que estava endividada. É muito complicado entender estas coisas. Estas coisas parecem antigas, parecem antiquadas, parece que já não existem, mas existem. Esta história que nós estamos a contar é de há 2, 3 meses que esta confissão veio à luz, em pleno século XXI. Qual é a lição que nós temos aqui? Antes de nós começarmos a namorar, podemos ter o direito de procurar saber as tradições de uma determinada família. E mais do que isso, sabermos que a tradição é um preceito, é uma ideia, é um pensamento do homem que de maneira alguma pode ou deve subjugar a palavra de Deus. A palavra de Deus não, o Deus quem instituiu o casamento e não estipulou uma condição para que duas pessoas possam estar juntas. Não estipulou nenhuma condição. Os homens, quando entendem, quando colocam uma condição e outro lado aceita, eles estão se aprisionar-se a si mesmos. Eles estão se aprisionar a si mesmos. Quando você aceita uma condição que te foi dada, mesmo que está contra a palavra de Deus, você está se aprisionar. Para você sair desta, deve rejeitar, deve falar, deve negar, deve sair deste pacto, buscando o refúgio em Deus. A palavra do homem não pode anular, não deve anular a palavra de Deus. Se você aceita esta anulação, fica sob o controle do Satanás. Porque você aceitou a condição do Satanás que usa o homem para introduzir tradições, práticas, rituais que contrariam a palavra de Deus. Esta relação não sobreviveu. Quando chegaram na cidade, a moça continuou a insistir na relação para com o moço que já tinha uma noiva. E o conflito era passional que foi difícil romper com esta relação. Esta é mais uma história real que prova que a tradição do homem, quando não está conforme a palavra de Deus, é porque combate a palavra de Deus. Quando estás nessa situação, prefira a palavra de Deus. Rejeitar uma tradição não mata, não te prejudicará, vai desfazer o trabalho demoníaco, o trabalho satânico, se você estiver em Cristo. Cristo é o refúgio. Cristo se manifestou para destruir as obras das trevas. Esta é a história real para hoje. Que o Senhor Jesus Cristo nos abra mais a mente para entendermos coisas ocultas. No nome de Jesus. Amém.